E agora vamos para a aula de hoje, que é a nossa class number 4. Então, a aula de hoje eu vim trazer o alfabeto, the alphabet. Então, esse alfabeto, ele tem uma importância sim, e eu vou explicar quando usar e quando não usar, certo? Primeiro, vamos conhecer aí como que pronuncia as letras do alfabeto em inglês. E aí eu vou passar aí algumas que são mais difíceis, nós vamos pontuar, depois eu vou explicar a utilização. Então, começando aí, vou falar todos e depois a gente pausa em alguns mais específicos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, esqueci uma letra, P, Q, faltou uma letrinha aqui, Q, R, S. Então, retomando. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, esse é o alfabeto. Tá vendo? Até eu errei aqui, ó. Vocês podem tirar o medo de errar também quando estiverem estudando, praticando, for falar inglês, né? A gente comete deslizes mesmo. Então, não é problema isso. Desde que depois a gente aprenda a consertar isso. Então, essas são as letras em inglês no alfabeto, né? Então, nós temos aí os sons das letras diferente da forma que a gente fala as letras aqui no português, né? Algumas aí tem até uma semelhança, mas tem outras que são completamente diferentes. Então, nós vamos aí pontuar algumas letras. Primeiro, vou pontuar as vogais, porque é muito comum a gente confundir os sons das vogais no inglês. Então, nós temos A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Então, essas são as vogais. No inglês, nós temos as semivogais, mas não tem necessidade da gente pontuar isso aqui agora, não. As vogais são as mesmas que a gente conhece aí no português. O som que é diferente um pouquinho, né? E aí a gente tende a confundir muito essas duas letrinhas aqui, né? Então, a letra E no inglês pronuncia I. E a letra I no inglês é I. Então, a gente tende a confundir aí, né? E o A é A. Então, confunde um pouquinho, principalmente essas duas e às vezes as três. O, U é um pouco mais claro, porque é bem semelhante às letras que nós temos aí no português, né? O som no português. Tem algumas letrinhas aqui que a gente tem que prestar atenção na forma em que a gente vai pronunciar para não confundir com uma outra letra. Então, nós temos aqui, por exemplo, a letra D e a letra G. Então, olha só, o som é bem parecido, mas há diferença. D, G. Então, olha só, a forma até que eu mexo, que eu movimento a boca, ela é diferente para eu produzir esse som diferente. D, D, G, G. Então, é um som mais aberto, o G. O D é um pouquinho mais fechado. D, G. Então, essa é a diferença. Temos aqui uma letra
que é bem bacana a gente pontuar, que é o W. Então aí o W é uma letra bacana da gente pontuar, porque em inglês é W. Por que que ele chama W? Porque o formato dele lembra dois U's. Na verdade, a gente escreve mais parecendo dois V's, mas quando a gente faz letra cursiva, aí é mais redondinho, e aí ele fica como se fosse dois U's juntos. Então o nome dele significa isso, W. Esse double é de dois, dobro, então seriam dois U's mesmo. Então W, que é o nome da letrinha. O X, eu até falei sobre ele quando a gente viu na primeira aula a expressão excuse me, né, que é com licença, começam com as letras E, X. Então a gente força bem a pronúncia desse X, excuse me. Então o X, ele tem esse som X. Então para quem gosta aí de quadrinhos, igual eu, lembrem do X-Men, né? Então é um dos quadrinhos que eu gosto muito, então eu sempre associei. O X é X por causa de X-Men. Essa letrinha aqui, Y, para nós mineiros, ela é muito fácil de gravar, mas é muito fácil mesmo. Qual que é o som dessa letra? Y. É o mesmo Y que nós mineiros falamos todo dia, né? Acho que não tem um mineiro que não usa um Y pelo menos uma vez no dia. Então é a mesma palavrinha, Y. Depois nós vamos ver que tem uma palavra em inglês que tem essa mesma pronúncia também. Nós vamos aprender ela mais pra frente aí nas próximas aulas. E é a mesma pronúncia também. Mas só o som dessa letra é Y. Igual a nossa interjeição, nossa expressão mineira. Então, vamos aí retomar as outras letras. Ah, não, tem mais letra aqui que eu quero pontuar. Essa letrinha aqui, R. No som português, ela é um som mais forte, mais seco, R. No inglês, é um som mais fraco, mais R. Então, R. Então, a gente tem que enrolar um pouquinho a língua para poder conseguir fazer esse som corretamente. Então, ele é bem mais esticado mesmo. R. Essa é a pronúncia do R. Lembram quando a gente viu na aula passada e na anterior também o verbo to be? O verbo to be tem três formas, né? Am, is e qual que é a terceira? Are. É o mesmo som da letra isolada. Então a palavrinha, o verbo are e a letra are pronuncia igual, da mesma forma, tá certo? Então puxa bastante aí o R. Outras duas que são bem bacanas da gente prestar atenção é o M e o N. Por quê? O M e o N, vou até ficar aqui para ficar melhor para vocês verem. O M e o N, o som é parecido, né? Até no português mesmo, M, N. Mas a forma que a gente movimenta a boca para poder pronunciar essas duas é o que faz a diferença do som. Então, quando a gente for pronunciar o M, M de mother, mãe, nós vamos fechar a boca. Vamos finalizar o som mesmo. Am. Então, eu fecho os lábios, eles encostam para eu finalizar o som. O N, que é de nose, nariz, a gente não fecha a boca para poder terminar de pronunciar, não. Então, os lábios ficam entreabertos. N. Então, é essa forma que vai dar a diferença para a gente conseguir fazer o som corretamente e mostrar a diferença. Então, repetindo. M. N. Então, essa é a diferença entre essas duas letras. As outras têm uma semelhança maior aí com os sons em português, né? Tem algumas que não tem tanta semelhança, por exemplo, o H, age,
age, mas as outras têm uma leve semelhança. Então vamos rever aí a pronúncia de todas as letras no alfabeto novamente. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, essas são as pronúncias das letras no alfabeto em inglês. No material de hoje vai ter um áudio para vocês praticarem os sons aí do alfabeto, então não precisa preocupar agora. E vou gravar um vídeo também falando o alfabeto para vocês verem a movimentação dos meus lábios, da minha boca, porque isso faz a diferença também no som, né? Então, Bruna, mas eu tenho que movimentar igualzinho você? Não, é para vocês terem uma percepção melhor do que eu estou fazendo, para vocês conseguirem reproduzir aquele som, tá certo? Então é muito bom a gente praticar com áudio, mas quando a gente vê a pessoa falando, né, parece até esquisito. Eu tô vendo, não, tô ouvindo. Então quando a gente ouve e vê a pessoa falando, a gente consegue fazer uma leitura labial. Então, observando essa leitura labial, facilita a nossa compreensão e facilita na hora que a gente vai reproduzir também, tá certo? E aí eu disse que eu iria falar sobre a questão de quando usar, para que serve aprender o alfabeto, né? Então, nós precisamos saber o alfabeto para saber os sons das letras isoladas. Mas é para saber o som das letras isoladas mesmo. Porque quando essas letrinhas vão para as palavras, na maioria das vezes elas não vão ter esse som. Em várias situações elas não vão ter esses mesmos sons que nós aprendemos aqui agora. Então, eu vou usar o alfabeto para poder saber como que fala determinada palavra quando eu ler? Não. Para a gente saber pronúncia de palavra, a gente tem que praticar a audição, ouvir aquela palavra, ouvir frases novas, com palavras novas. É dessa forma que a gente vai falar corretamente as palavras. Nesse caso, para juntar, para formar uma palavra, o inglês é totalmente diferente do português, né? No português, quando a gente está aprendendo a ler e escrever, aí tem a junção de letras para formar sílabas. B com A, ba. B com E, bé. Aí depois que a gente aprende as sílabas, a gente começa a fazer a junção dessas sílabas para formar palavras. No inglês a gente não faz isso. Porque às vezes eu vou juntar a letra, uma consoante com uma vogal, vai ter um som. Se eu pego essa mesma consoante com uma outra vogal, o som já não é o mesmo que a gente aprendeu aqui no alfabeto. Para formar palavra, então, piorou. Aí que não tem essa questão mesmo, porque no inglês nós temos muitas palavras que têm a mesma escrita, então é a mesma palavra, só que tem som diferente, com significado diferente. Então a gente vai saber só pelo contexto. Então como que eu explico, né? Essa palavra escreve assim, ela fala assim. Sempre? Não. Vai ter situações que ela é pronunciada de forma diferente porque mudou o significado. Então isso acontece. Então não é bom a gente estudar as palavras, como que pronuncia as palavras, fazendo só o estudo dos sons das sílabas ou das letras. Não é um estudo eficiente. E as pessoas que estudam sons de sílabas, sons das letras nas palavras, são os linguistas, tá?
tá? Então é pessoa que estuda linguística e aí ela vai estudar essa parte. Então nós professores não estudamos isso, né? Tem professor que tem domínio disso, claro, mas porque ele estudou essa parte numa outra questão. Eu preciso disso para falar fluentemente, para chegar até o avançado? Não precisa. Então não precisam se preocupar. Mas já que o alfabeto não serve para eu poder estudar os sons das palavras, para que ele serve? Para a gente conseguir soletrar palavras. Então, para nós estrangeiros, isso é muito comum. Mas não é só para os estrangeiros não, tá? Então, assim, em outros países é muito comum nomes e sobrenomes parecidos que escrevem de forma diferente. Aqui no Brasil a gente até tem alguns, né? Por exemplo, Souza com S ou com Z, né? Tem algumas aí similaridades entre alguns nomes, mas fora, em outros países, isso é muito mais comum de acontecer. Então, é muito comum quando você vai falar seu nome, o seu sobrenome, você ter que soletrar. Em que situação, Bruna? Situação que eu preciso falar o meu nome para alguém. Seja uma reserva de hotel, seja para fazer um cadastro, para fazer uma reserva num restaurante, para me candidatar para uma entrevista de emprego, quando eu vou chegar num local novo e vou me apresentar. Então é muito comum ter essas situações em que eu vou falar meu nome e meu sobrenome, depois eu vou explicar o porquê de nome e sobrenome, e a pessoa fala assim, soletra pra mim, como que escreve seu nome? Aí você vai precisar dessas letrinhas aqui. Aí quando a gente soletra, são esses sons que nós acabamos de ver que vão participar aí da parte de soletrar o nome. Pode acontecer também para soletrar alguma outra palavra, né? Eu estou conversando com um estrangeiro. E aí tem uma palavra que eu vi aqui, mas eu não sei como que pronuncia. Eu posso chutar a pronúncia ou eu posso soletrar essa palavra para ele e aí ele me conta como que pronuncia e o que significa também. Pode acontecer isso muito. Então, se eu não estiver conseguindo explicar determinada palavra com apenas tentando falar essa palavra, se a pessoa não entender, a gente parte pro soletrar. E aí usamos os sons das letras isoladas, principalmente para nome e sobrenome. Isso é muito comum, mas é muito comum mesmo. Quando eu estudava, eu vi ouvi vários diálogos na escola, né, que a gente usava para praticar, de acontecendo isso. Uma pessoa vai ao médico e precisa marcar uma consulta. Aí fala o nome, mas como que escreve seu nome? Aí a pessoa soletrava. Ia fazer uma reserva no restaurante, falava o nome e sobrenome, a pessoa pedia para soletrar, para escrever o nome. E aí eu ficava pensando assim, isso deve ser só pra a gente praticar, né? Deve ser coisa de escola pra gente praticar. E não é só exercício de estudo, não. Acontece isso na prática de verdade. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu tive que praticar tive que soletrar até meu nome. Não sei porquê, apesar de a sílaba, né, o som BR, não ser algo estranho no inglês, mas eles não entendiam exatamente o meu nome. Bruna não é comum nos Estados Unidos. Então eu tinha que soletrar. Tive que fazer isso algumas vezes, viu? Então, assim, soletrar nome, soletrar sobrenome. Então, é algo que acontece mesmo, tá? Eu vivi isso na prática, então por isso que eu sempre gosto de ensinar logo no início e mostrar a utilização, porque realmente pode acontecer. E pode acontecer com vocês conversando com um estrangeiro em outro país, numa situação dessa, igual eu dei de exemplo, ou de um estrangeiro aqui, né? Tem muitos estrangeiros que vêm ou para turismo ou para trabalhar, né? Tem uma sede da empresa lá nos Estados Unidos. O funcionário vem para cá, para a empresa daqui,
para fazer algum treinamento, dar algum treinamento, conhecer a fábrica, enfim. Então, nós vamos ter, é fácil ter contato com estrangeiros, sim, e precisar de saber soletrar uma palavra ou outra por causa disso. Mas, como eu disse que não é comum essa questão aí de... Não é comum não é eficaz a gente estudar o som das letras no alfabeto para poder saber como que pronuncia uma determinada palavra. Eu vou dar uma palavra de exemplo, que essa palavra assim, é a campeã de erro, mas tem uma explicação esse erro. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Então, é essa palavrinha aqui. Deixa eu apagar, que nós já estudamos o alfabeto. Não precisamos dele agora. Essa palavrinha eu até já citei ela lá na primeira aula. Quem tá acompanhando aí todas as aulas, tá vendo na sequência direitinho, já vai lembrar que eu falei um pouquinho dessa palavra. Essa palavra é essa daqui, ó. Maçã em inglês. E aí, o correto para pronunciar em inglês essa palavra é apple. Apple. Mas muitas pessoas pronunciam apple. E por que elas pronunciam apple? Como que fala essa letrinha sozinha no alfabeto? A. Então, ela isolada, A. E aí a gente tende a colocar o som da letra isolada lá na palavra, mas não funciona assim no inglês. Então, não é apple. Para as palavras, vamos esquecer os sons das letras isoladas. Vai ter palavra que vai ter som de E, Bruna? Vai, mas não são todas. Tô aqui dando um exemplo em que não tem som de E. É apple. Apple, o correto. Então, tem esse erro, mas tem uma explicação por causa do erro, né? Então, não é a pessoa tá errando à toa, não. Tem uma explicação. Muitas pessoas até estudam inglês um bom tempo e cometem esses erros em várias palavras, mas é por causa disso. A gente tende a associar com alguma coisa, né? Eu não conheço ainda essa palavra, eu vou tentar falar ela associando com alguma coisa que eu lembro, que eu tenho na memória. Seja a pronúncia das letras no alfabeto, seja a pronúncia de alguma outra palavra que é parecida. Então eu vou associar mesmo para poder conseguir falar essa palavra que eu não conheço ainda. Então isso é muito comum, precisa preocupar não. Aos poucos nós vamos aprender muitas palavras, inclusive eu vou dar um recadinho aqui de novo sobre os podcasts, né? Os podcasts que eu estou fazendo aí todos os dias aqui no Instagram e no Facebook. Então, todo dia tem uma frase nova em inglês, que vocês vão saber o significado da frase, como que ela é escrita e como que ela é falada. Tem áudio para vocês saberem a pronúncia correta e conseguirem praticar a fala. Então, todos os dias tem frases novas e imagina, chegar ao final do ano, quantas palavras novas já vão ter entrado no vocabulário de vocês, porque tirou um tempinho para estudar uma frase todos os dias. Então, olha só, com pouquinho tempo, a gente consegue sim estudar e aprender algo novo. Não é algo tão difícil assim, não. Depois eu vou fazer um vídeo e vou explicar o porquê que chama podcast, tá? Depois eu vou contar aqui o porquê disso, de onde que vem a origem dessa palavra. Vem de uma origem de uma palavra em inglês mesmo, tá? Então eu vou contar isso. E aí, já que nós vamos precisar soletrar nosso nome e sobrenome, muitas das vezes, eu vou linkar aqui agora com uma outra coisa que a gente vai estudar que tem relação com nomes também. Eu disse, né, que nós vamos precisar aí soletrar nome e sobrenome. Por que, Bruna? Nome e sobrenome? Na maioria dos outros países,
eles têm mais formalidade do que nós brasileiros. E aí eles não costumam chamar uma pessoa que não tem intimidade só pelo primeiro nome. Então eles valorizam muito o sobrenome. É muito importante e torna a conversa mais formal, menos íntima. Então é muito comum a gente conhecer alguém, essa pessoa se apresentar ou ser apresentada pra gente por nome e sobrenome, e enquanto ela não der liberdade pra gente chamar só pelo primeiro nome, nós vamos utilizar aí o sobrenome. E aí, para ficar mais formal ainda, essa fala, essa conversa com essa outra pessoa, nós utilizamos os titles. Então, o que são esses titles? É semelhante aos nossos pronomes de tratamento. Então, é uma forma que eu coloco antes do nome da pessoa para me referir a ela com mais educação, com mais formalidade, menos intimidade, tá certo? Então, nós vamos utilizar isso para ficar mais formal quando eu for falar, quando eu for chamar alguém. E quais são esses titles? Então, nós temos aqui Miss, Mrs. e Mr. E tem um outro que eu vou falar daqui a pouco. Então, nós temos esses 3 titles que nós vamos utilizar como? Antes do nome da pessoa. Mas é antes do primeiro nome? Não. É antes do sobrenome ou antes do nome completo. Aí eu tenho que usar nome e sobrenome para poder utilizar esse title. Só o primeiro nome não está correto. Então, como que eu vou usar cada um deles? Mr. é só para homem. Então, eu vou usar antes de nomes masculinos. Mr., usamos essa abreviação hoje em dia, mas vem da palavra Mr., que era utilizada até o século XIX, era utilizado a palavra completa. Depois começou a ser usado a abreviação. Esses 2 aqui são para mulheres. E eles vêm, a origem deles é da palavra mistress. Então, a origem deles é da palavra mistress. Os 2 originaram dessa palavra. E por que que tem 2? Porque miss é para usar, nós vamos usar para mulheres solteiras e Mrs. para mulher casada. Então seria aí um senhorita e senhora, igual nós usamos aqui, né? Nós nem temos tanto esse costume de usar com formalidade, né? O senhora é bem mais utilizado, mas a gente usa mais para pessoas mais velhas ou para pessoas que às vezes têm uma hierarquia, a gente tem um respeito maior e a gente utiliza o senhora. O senhorita já está praticamente em desuso. E o mister seria um senhor, que também utilizamos aqui no Brasil com a mesma correspondência do senhora. E aí nós temos então Miss para mulher solteira. Para gravar, só lembrar do Miss Universo, né? O concurso lá, Miss Brasil, Miss Universo, só pode participar mulher solteira. Mulher que é casada não pode participar mais. Então, por isso que chama Miss Universo, o concurso, ou dos países também. E Mrs. para mulher casada. Só que isso não é muito bom, né? Acaba constrangendo a mulher ter que informar se ela é solteira ou casada. Hoje em dia não tem tanto problema, mas até imagina, 150, 200 anos atrás, a mulher falar que ela não era casada, ela sofria preconceito na sociedade, né? Então a mulher antigamente, né, muitos anos atrás, igual eu falei, a mulher passou dos 25 e não era casada, ela
já sofria preconceito, já ficava mais difícil de arrumar um casamento, né? Tinha todas essas questões aí, esses problemas históricos aí que a gente sabe que acontecia. E aí o que foi feito? Tem só beber uma água aqui. Em 1900 começou a se falar sobre isso, para não utilizar Miss e Mrs, para não constranger a mulher dessa questão de ter que informar se ela era solteira ou casada, né? E até poucos anos atrás era obrigatório a mulher que era casada carregar o sobrenome do marido, né? Então ainda tinha essa questão, tinha que trocar de nome. E aí ela sofria esse preconceito. Então em 1900 começou a ser falado isso no Reino Unido, para trocar isso, para não ser usado, mas não foi tão aceito. Mas aí alguns anos depois, poucas décadas depois, eles começaram a utilizar uma outra palavrinha, que aí seria esse aqui, Miss, que pode ser usado somente assim ou com ponto, igual Mrs. Podemos usar dessas duas formas na escrita. Ah, Bruna, mas é igual a pronúncia? Tem uma diferença muito sutil. Então aqui, Miss, e aqui, Miss. Aqui tem um som um pouco mais nasalado, um pouco mais de Z do que aqui, Miss, Miss. Então aqui é mais fraquinho, que leva um som mais semelhante ao Z do que ao S mesmo. E aí começaram a implementar para ser usado esse aqui, que aí ia ser usado para todas as mulheres, independente se ela fosse casada ou se ela fosse solteira. Só que aí acabou que não estava pegando muito, né? E aí o que eles fizeram? Na década de 60 foi criada a personagem Carol Danvers, que é a Capitã Marvel, que até lançou o filme ano passado. Então essa personagem, ela apareceu primeiro lá na década de 60, mas como Carol Danvers, o nome da pessoa. E aí ela foi contando a história dela, uma super-heroína americana. E aí na década de 70, eles começaram a chamar ela de Miss Marvel. E aí utilizava essa terminação e não essa. Não usava esse title, usava essa. Então, não identificava se ela era solteira, se ela era casada, não contava isso pra gente. E aí eles colocaram isso nos Estados Unidos de propósito, para poder ficar forte a utilização disso, para que abolisse esses dois e as mulheres não precisassem sofrer preconceito na sociedade por não ser casada ou por ser casada jovem, enfim, não precisa contar nada do seu estado civil quando vai chamar ela de uma forma mais formal. Então hoje é muito comum utilizar esse title, Miss, e aí acabou ficando mais comum e mais famoso graças a Miss Marvel, que a gente chama também de Capitã Marvel, tá certo? Então esses são os titles. É bom a gente conhecer esses daqui sim. Se a pessoa se apresentar ou ser apresentada como Mrs., sem problemas, vamos manter. Mas em documentos, reserva de hotel, de restaurante, é mais comum a gente ver esse aqui escrito para mulher e o Mr. para homem. Então, repetindo aí a pronúncia, Miss, Mrs., Mr., Miss. Os dois, que pode ser escrito dessas duas maneiras. E aí eu disse que nós vamos utilizar esses titles antes do nome ou sobrenome, né? Então, como que vai ficar? Por exemplo, no meu nome, eu posso utilizar o Miss, e aí eu posso falar Bruna, mas aí eu tenho que completar com o meu last name, Raftopoulos.
Então, Miss Bruna Raftopoulos. Ou eu tiro Bruna e deixo só o Raftopoulos. Miss Raftopoulos. E aí, eu não chamo só Bruna Raftopoulos, né? Meu nome é Bruna Luísa Chaves Raftopoulos. Eu tenho 4 nomes. Então, eu tenho 2 nomes e 2 sobrenomes. E por que que eu coloquei só o primeiro e o último? Porque eles são os mais importantes. Então, toda vez que for para a questão até de documento, é mais importante o last name, o último nome. Então, por isso que acompanhando o title, a gente carrega o último nome ou o último sobrenome, tá certo? Então, Bruna é o meu first name, primeiro nome, ou given name, que é o nome dado, né? Então, é o given name. É o nome dado pelos meus pais, pela minha família. Então, dado, o nome dado, que foi dado pelos meus pais. O segundo nome também é um given name, né? Então, esse aqui é o primeiro, first name. E aí, eu posso chamar os dois, Bruna e Luísa, de given name. E aí, o sobrenome. Sobrenome, esse aqui, no caso, é o last name, último nome. Last name, que é o último. Mas eu tenho um outro sobrenome, né? Então, os meus 2 sobrenomes, Chaves e Raftopoulos, são os meus surname. Surname. Então, é uma maneira aí também de falar sobrenome. Então, se te perguntarem qual que é o seu primeiro nome, o seu último nome, aí a gente vai fazer essa distinção. E nós vamos ver isso, inclusive, em uma outra aula, quando a gente começar a aprender perguntas. Então, nós vamos voltar nisso aqui para incluir nas personal informations, quando a gente estiver aprendendo as informações pessoais. Mas aí, só retomando, então, o title, ele tem que vir ou antes do last name, o último nome, o último sobrenome, ou antes do nome completo, ou pelo menos primeiro e último nome. Primeiro nome, não utilizamos com title, porque o primeiro nome é informalidade, já é intimidade, tá certo? E aí, a questão do alfabeto, que nós aprendemos o som, olha só, Raftopoulos, eu tenho que soletrar direto aqui no Brasil. Imagina se eu for nos Estados Unidos, se eu for na Irlanda, é óbvio que eu vou ter que soletrar também. Então, nós vamos usar as letras isoladas, né? Então, eu vou dar o exemplo aqui do meu nome, porque depois, quando vocês estudarem, praticarem o alfabeto com o material que tá lá, que vai estar no Telegram daqui a pouco, eu quero que vocês treinem soletrar os nomes e sobrenomes de vocês. Então, no caso o meu, B-R-U-N-A, Bruna. R-A-F-T-O-P-O-U-L-O-S. Raftopoulos. Então, depois que acabando aqui a nossa aula, né, já está no fim, corram lá pro Telegram, eu vou mandar o áudio agora para vocês, treinem aí o alfabeto, as letras isoladas, então escuta algumas vezes, depois escuta e repete, pratica. Depois que praticou o alfabeto todo, soletre pelo menos os nomes e sobrenomes de vocês. Depois pratique soletrar algumas outras palavras também, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam do que eu disse no início aqui da aula sobre a questão de estudar um pouquinho todos os dias, né? Estudar aos domingos também é importante. Eu não quero que vocês fiquem atrás de nenhum concorrente porque deixou de estudar alguns dias aí no ano. Então, vamos nos esforçar, estudar os domingos, estudar os feriados, nem que seja um pouquinho, e passar na frente dos outros concorrentes.